Pessoal, do módulo no WhatsApp, teoria agora, né? Vamos falar com vocês. Na teoria, intervalos, continuação. Além da classificação em segunda, terça, quarta, etc., os intervalos também admitem uma qualificação. A razão dessa pode ser compreendida observando-se o seguinte exemplo. Você viu aqui, Dó, né, por exemplo. Todos esses intervalos são de sexta, uma vez que constituído das notas Dó e Lá. Entretanto, a diferença de altura varia devido à alteração provocada pelos acidentes da nota Lá. Cada um desses intervalos deve, pois, receber um qualificativo a fim de se diferenciar dos demais. É assim que o intervalo se qualifica em maior, justo, menor, diminuto, mais do que diminuto e aumentado, mais que aumentado. Por exemplo, Lá dobrado Dó, né? Dó e Lá dobrado bemol. Então seria mais que diminuto. Lá e Lá, Dó e Lá bemol, intervalo menor. Lá e Dó e Lá, intervalo de sexta maior. Sexta menor, sexta diminuta. Intervalo de Lá dobrado bemol. Lá e Lá sustenido, sexta aumentada, mais que aumentado, e assim por diante. Então tem essas classificações, os intervalos, beleza? Numa escala, por exemplo, os intervalos tem tônica e todos os outros graus são os seguintes: primeira, segunda maior, quarta justa, terça maior, e assim por diante. Depois, quando uma ou ambas as notas do intervalo sofrem alteração cromática, o intervalo se qualifica da seguinte maneira: intervalos maiores, segunda, terça, sexta e sétima, eles viram intervalos menores, né? Então, por exemplo, os intervalos maiores, eles se transformam em menores. Opa, a lâmpada ali caiu. Vamos lá, continuação. Intervalos se amplia. Intervalos justos, né, eles se transformam em aumentados, né? O intervalo justo nunca se torna menor, sempre aumentado. Beleza? Vamos lá. O intervalo se amplia quando a nota superior se eleva cromaticamente, a meio tom acima. Quando a nota inferior abaixa cromaticamente, ele também. Quando os dois casos anteriores ocorrem simultaneamente. O intervalo se reduz quando a nota superior baixa cromaticamente. Quando a nota inferior se eleva cromaticamente. Quando os dois casos anteriores ocorrem simultaneamente. O intervalo conserva a mesma qualificação quando ambas as notas se elevam abaixo por igual. Então, a fim de facilitar a memorização, pode-se resumir o que está explicado no item anterior da seguinte maneira: se amplia, né? O intervalo se reduz, conserva-se a mesma qualificação. Aí vai ter aqui um exemplo, né? Aqui, então tem o intervalo quando ele amplia, quando ele aumenta. Quando ele se reduz é quando diminui a distância. Para se classificar e qualificar qualquer intervalo é necessário saber o que se acha explicado nesse capítulo, principalmente os gráficos. E os intervalos naturais que são aplicados no capítulo seguinte. Beleza? Então, um abraço a todos vocês. Pesquisem mais sobre intervalo. Eu li aqui num livro do Oswaldo Lacerda, no capítulo 29. Um abraço.